Todos, sou Elcio Oliveira, sou formando em Letras em Inglês pela Universidade UniSelv e hoje vou apresentar meu trabalho interdisciplinar sobre a abordagem da tradução na aprendizagem de língua inglesa. Meu tutor é o Antônio Edson Mendes Cardoso. Começamos pelo resumo, onde o presente trabalho científico consiste em uma análise de procedimentos e pesquisas realizada em livros, artigos e trabalhos desenvolvidos na área, focando principalmente na influência do uso da tradução no ensino da língua inglesa no ensino básico, trazendo à luz do entendimento os métodos mais utilizados e descrevendo suas formas para melhor esboçar a função do uso da mesma. Aqui busca-se observar os autores ligados à área, onde os seus pensamentos e posições sobre o uso de métodos tradutórios de uma segunda língua para o ensino público. Esses ajudam a acelerar o processo de ensino-aprendizagem, de ali, a tradução se condiciona a estratégias e objetivos específicos que irão fazer com que o tradutor desenvolva mais suas habilidades dentro da língua meta quanto da língua fonte. Hoje existem métodos que estão se agregando com o uso da inteligência artificial para qualificar ainda mais e acelerar os processos de ensino-aprendizagem, enriquecendo os recursos didáticos disponíveis ao professor. Pretende-se aqui realizar uma análise sobre a influência da tradução na aprendizagem da língua inglesa na educação, identificar os métodos de traduções mais utilizados no Brasil e as formas que são apresentados pelos autores que têm referência no assunto para elucidar com mais clareza de como é feito e como isso pode ser viável diante das tecnologias abrangentes. Visualizar os materiais e métodos que foram utilizados para desenvolver e fundamentar as questões. Discutir a importância da tradução no processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa, e também elucidar os melhores métodos que devem ser empregados, como hoje em dia o mesmo está sendo desenvolvido. Como hoje em dia isso está sendo desenvolvido. Ok? Então, começamos pela fundamentação teórica. Nada mais que nos diz que o termo vem do latim, traducere, que tem como significado levar, conduzir, ducere, além, tra. Ok? Kelly Kelly, 2019. O próprio processo de aquisição da língua inclui a prática tradutória para aprender uma língua fazendo várias operações de tradução dentro da mesma. Não há linguagem sem tradução, mas esses status mudou com o tempo. Em outros momentos da história do homem em contato com a escrita e o meio de se comunicar, a translação de texto era vista como um processo criativo digno de louvor, mas agora é vista como uma atividade desagradável devido aos caprichos do homem, do ser humano. A tradução faz-se necessária para o ensino básico porque permite que os alunos acessem informações de outras línguas. Por viverem mergulhados em cultura, não podemos separar dela, de modo que não há uma língua, não há língua, né, sem separarmos a língua da cultura. Não há não há como separar a língua da cultura, onde ela faz parte. Nos traz Saldanha, Lane, Mello Point, 2021. A tradução também desempenha um papel importante no desenvolvimento de habilidades linguísticas, como a compreensão de textos em outras línguas e a criação de textos tanto na língua materna quanto na língua estrangeira. Assim, para Maciel, os fundamentos para o mesmo de língua estrangeira foram desenvolvidos na primeira parte do século XX, quando teóricos, especificamente linguistas aplicados, pensaram em princípios e procedimentos para o ensino-aprendizagem baseados em critérios ditos. Então, como científicos, há uma procura pela objetividade das ciências exatas, cria-se uma nova área de pesquisa, procura-se eficiência, busca-se um método. Maciel, 2004. Página 3, Apud Brix, 2012, página 15. A tradução pode ser trabalhada da forma
de uma melhor forma possível e tornar-se uma ferramenta crucial para o ensino básico, porque permite o acesso a conhecimento e informações em várias línguas e ajuda a desenvolver a compreensão intercultural e habilidades linguísticas. Assim, contribui-se para a construção e para o cultivo pelo aluno de uma competência não só o uso de línguas estrangeiras, mas também da compreensão de outras culturas. Brasil, 1998. O texto vem para a sala de aula de língua estrangeira numa perspectiva funcional da linguagem, não mais usados como pretexto para a formalização de, de conceitos gramaticais ou conceitos generalizados sobre tipologias textuais que uniformizam os textos, excluem as suas especificidades, seu propósito, sua situação como comunicacional e seu gênero, ou seja, sua prática social. O texto, seja em sua elaboração ou compreensão, clama por um diálogo de construção e sentido. Saldanha, Laino, Melo, Pontes, 2021, página 12. Também temos os métodos de traduções e autores e suas considerações. Temos os métodos palavra por palavra, que é uma abordagem de tradução que traduz literalmente cada palavra considerando a estrutura gramatical ou expressão idiomática da língua-alvo. Okay? Kelly, 2019. A tradução livre é um método que visa transmitir o sentido e o tom do texto, evitando a tradução literal. E a tradução interlinear é uma abordagem que coloca a tradução da língua-alvo entre as palavras da língua-fonte, o que torna mais fácil entender palavras e expressões difíceis. No entanto, esses métodos hoje são os mais considerados, né? Em questão é usado mais o método livre, né? O que faz com que o tradutor tenha também o conceito de criar, né? Então ele tem esse conceito de trazer um entendimento mais livremente do que aquela coisa engessada, que é aquela parte engessada que assim era antigamente. Hoje ele usa mais esse método, mais de uma tradução mais livre, mais do seu entendimento, da sua interpretação. Há vários autores que têm contribuído para a discussão sobre o ensino de tradução na educação pública no Brasil, que ajudaram e fizeram parte de toda a construção educacional ao longo dos anos. Para isso, ao serem observados, traz-se o entendimento de como as técnicas podem ser aplicadas e como fazer-se uso delas para auxiliar e enriquecer o ensino-aprendizagem através das técnicas de tradução. Temos Yara Ferretti Vieira, nos demonstra que, para que os alunos possam desenvolver suas habilidades de tradução e interpretação de texto, o ensino de tradução deve ser multifacetado, incorporando teoria e prática, e cobrindo uma variedade de gêneros e graus de dificuldade. Além disso, ela enfatiza a importância de colaborar na tradução intersemiótica, que é a tradução de várias mídias, como linguagem verbal, músicas e imagens. Temos John Milton, que propõe um método educacional para ensinar a tradução que inclua o reconhecimento de padrões linguísticos, a criação de glossários e o estudo das partes culturais e históricas dos textos originais. Enfatiza a importância de uma abordagem interdisciplinar para o ensino de tradução que integre várias disciplinas como literatura, antropologia e linguística, entre outras. Aqui vimos com todos esses embaçamentos também que é interessante com que um aluno ele tenha conhecimento da cultura do país a qual ele vai trabalhar essa questão de tradução do entendimento dessa língua estrangeira. Haroldo de Campos defende a ideia de que a tradução não deve ser vista como uma transposição mecânica e literal de um idioma para outro, pois representa a recriação e a interação entre duas culturas e diferentes línguas. Ele propõe que a educação em tradução deve ser concentrada na formação de tradutores artistas que possam criar obras de arte a partir de um texto original. Aqui também temos uma realidade onde se trabalha mais a questão da formação do ser antes da aplicação das técnicas, né?
Então, a pessoa que vai fazer o uso da tradução, ela também tem que ter uma formação além da sua cultura originária, da cultura a qual vai se propor a fazer essa tradução e ter essa formação artística, onde ele possa fazer com que aquela tradução, aquele texto, aquele artigo, aquele trabalho se transforme em uma obra de arte, ok? A partir da sua base. Através dos estudos envolvidos em livros, periódicos, revistas ou qualquer publicação legal e válida, ainda em pesquisas na internet e sites relacionados, busca-se sempre o entendimento sobre conceitos, contextos e históricos da compreensão do desenvolvimento deste paper, tudo relacionado ao enfoque e ponto alvo do mesmo sobre a educação e a tradução no ensino público. O mesmo abrange um caráter qualitativo, visando buscar um entendimento de como seria a influência da tradução. Trazemos aqui, então, os materiais e métodos desse artigo, o qual foi proposto, né? Temos resultados e discussões sobre as ideias aqui propostas, levando em consideração as propostas dos autores dadas e a percepção obtida das análises dessas obras, foi possível observar aspectos importantes como a motivação e preparação das propostas e técnicas para reter a atenção do aluno, partindo da introdução do conteúdo ao início da atividade principal proposta para a aula. Aqui nos dá um entendimento que foi trabalhado, foi falado durante essa apresentação, tanto quanto no artigo em si, a questão de fazer o trabalho do aluno antes mesmo dele receber o material para fazer a tradução desse trabalho. Então, tem toda essa proposta usando dinâmicas. O docente pode fazer com que o aluno participe mais, entre mais ativamente nessas propostas de tradução e fazendo sempre uma ligação, pegando um assunto onde consiga fazer ligações com outras matérias dentro da mesma escola, fazendo ligação entre outros, com outros professores, estudando um texto, um assunto, com que trará um contexto histórico, um contexto cultural para o aluno, para assim ele começar a fazer um trabalho de tradução sobre esse material recebido. Se necessário, um planejamento com segurança e metodologia para que dê conforto ao educador na hora da aplicação desses métodos de tradução, sempre buscando um contexto baseado na realidade do aluno e da comunidade onde ele reside. Esse é um ponto muito importante, porque a questão hoje, como as questões de cidades de interior mesmo, tem uma grande dificuldade do aluno conseguir materiais com que ele consiga desenvolver um bom trabalho. Então, o professor tem que estar sempre ligado nessas questões e tentar aplicar métodos que vão alcançar, poderão ser alcançados os objetivos a qual o professor deseja e que o aluno os alcance. As técnicas de traduções, palavra por palavra, técnicas de tradução livre e técnica disciplinar, partem do ponto inicial e crucial do entendimento do professor para desenvolver essas técnicas com o aluno. Nada mais interessante nesse assunto do que o professor se fazer entender dessas técnicas, utilizá-las para assim poder passar para o aluno o desenvolvimento e o entendimento crucial e necessário para desenvolver os objetivos aí propostos. A tradução livre necessita de um conhecimento mais afinco do discente para que possa desenvolver essa técnica e trazer para sua língua materna sem que haja grandes prejuízos no texto e na obra da língua fonte. Como já foi falado no anterior, é exatamente isso. O discente ele tem que ter um aprofundamento no conhecimento daquela cultura a qual ele está trazendo aquela obra, a obra que ele está trabalhando, para que não haja prejuízos no texto, na obra do autor que a escreveu, para que não se modifique, não se recrie uma nova obra e não tem entendimento daquilo que a língua fonte quis
propiciar a língua-alvo. A técnica palavra por palavra é uma técnica já mais minuciosa, por ser mais difícil o entendimento ou a transcrição, por muitas vezes não haver o mesmo valor semântico ou uma estruturação diferente entre língua-fonte e língua-alvo. Essa técnica palavra por palavra já faria com que o discente tivesse um entendimento maior da gramática, tanto da língua-alvo quanto da língua-fonte, por questões de conseguir entender esses valores semânticos e essa estruturação que há diferentemente entre as línguas. Naturalmente entre as línguas, essa estruturação. Essa diferença na estruturação. Proposta de levar o aluno a conhecer novas ferramentas pedagógicas associadas à tradução, adequar a aplicação a uma nova ferramenta e verificar sua eficácia no aprendizado conforme a legislação vigente, a BNCC e os PCNs, sendo assim possível identificar a metodologia associada às traduções atuais adaptativas ao ensino da língua inglesa na educação básica, selecionando sempre técnicas e métodos mais adequados ao trabalho com que o aluno que os alunos a fim de desenvolver a língua inglesa como segunda língua na educação básica, usando técnicas tradutórias, gerando interesse para a LI e qualificando o processo de aprendizagem. Então, aqui temos uma conclusão que, em suma, após toda essa análise sobre a influência da tradução na aprendizagem da língua inglesa na educação, podemos observar os esclarecimentos do uso dos meios tradutórios no ensino público, quando se tem o uso dessa ferramenta de maneira abrangente nos processos que desenvolve os sujeitos e as situações do ensino, pode-se mostrar as atribuições que superam as diferentes habilidades linguísticas. A tradução se condiciona às estratégias e objetivos específicos que irão fazer com que tanto o educando quanto o educador desenvolvam habilidades dentro da língua meta e da língua fonte, incrementando o ensino-aprendizagem. Então, estão as nossas referências. E agradeço a todos pela atenção.